Então, pessoal, bom dia mais uma vez. Bom dia a todos presentes, todas presentes. Vamos lembrar da orientação do Mestre Jesus. Quando ele estava aqui conosco na Terra, ele nos ensinou que onde houver duas ou mais pessoas reunidas em nome dele, ele com elas estará. E assim, pensando em Jesus, pedindo orientação para a gente descobrir o caminho a seguir na noite da vida, pedindo força para a gente vencer os desafios que a vida nos apresenta e pedindo esclarecimento para a gente entender o porquê das dificuldades que a gente passa na vida. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus com a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus. Então, eu vou começar lendo aqui um trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Aprendestes que foi dito. Vamos prestar atenção? E nós vamos agora adotar assim, a gente falar mais baixo e vocês abrirem mais o ouvido. Então, vamos ler agora um trecho que está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 47. Aprendestes que foi ensinado a vocês o seguinte, vocês aprenderam o seguinte: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para que sejais filhos e filhas de Deus, que está nos céus e que faz o sol se levantar todos os dias, para os bons e para os maus, e o mesmo Deus que faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Porque, se só amardes aqueles que vos amam, qual será o vosso merecimento? Assim procedem todos os pecadores. Se apenas saudardes os vossos irmãos, vocês não fazem nada mais do que os outros. Porque da mesma forma agem os pagãos. Digo-vos que se a vossa justiça, se a vossa bondade não for maior do que dos pecadores, não entrareis no reino dos céus. Esse último pedaço está em Mateus, capítulo 5, versículo 20. Vou ler agora mais um pedaço, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36. Se você amar somente quem te ama, que merecimento você terá, uma vez que as pessoas que vocês dizem que são pessoas de má vida também fazem exatamente isso? Se você só fizer o bem àqueles que fazem bem a você, o que você está fazendo demais? Dado que a mesma coisa fazem os pecadores. Pelo que vos toca, amem a todos, até aos vossos inimigos, e façam o bem a todos, sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa
e sereis filhos de Deus, que é bom para os ingratos e até mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia é o vosso Deus. Primeira pergunta que a gente faz: o que é perdão? O que é perdoar? Quem é que sabe dizer? Quem arrisca responder? O que é perdão? Porque Jesus mandou a gente perdoar. Mas, afinal de contas, o que é perdão? Então, não guardar mágoa da pessoa no coração. Muito bem respondido. Porque a gente faz uma confusão. Perdoar uma pessoa que me quer fazer mal, é diferente de correr para o abraço para ela. Perdoar uma pessoa que quer me prejudicar não é abrir a porta e falar para ela entrar na minha casa e morar na minha casa. Não é isso. Jesus nos ensinou a ser bons. Existe uma diferença entre ser bom e ser bobo. É necessário que nós sejamos bons, mas não precisamos ser tolos. Se uma pessoa quer o meu mal, eu não vou correndo abraçar ela de peito aberto. Não é isso. Perdoar não é correr para o abraço uma pessoa que quer fazer o mal para mim. Não é isso. Perdoar é não guardar rancor. Perdoar é não querer vingança. Eu só vou buscar a convivência, eu só vou buscar a amizade das pessoas nas quais eu confio. Se eu não confio na pessoa, eu não vou correndo para o abraço. Porém, eu não preciso guardar rancor porque ela me prejudicou ou porque ela quer fazer o mal para mim. Existe uma grande diferença. Então, o primeiro ponto é entender o que significa perdoar. A pessoa me fez um mal, deixa para lá, entrega para Deus. Nós não somos justiceiros. A justiça divina é perfeita e ocorre no momento certo. A gente não precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça divina é perfeita, não tem erro nenhum. Então esse é o primeiro ponto. Entender o que é perdão. O segundo ponto é o seguinte. Ora, por que perdoar? Se a gente observar a oração que Jesus nos ensinou, o que ela nos ensina? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Olha só, essa é uma lei de Deus. E a lei de Deus, ela funciona em todo o universo. Em todo o universo funciona essa lei de Deus. Para todos. E a gente precisa entender que essa lei, se a gente cumprir essa lei, nós estamos fazendo o bem para todos, para nós, estamos fazendo o bem também para aqueles que se relacionam conosco. Se a gente pensar, mente, pensamento, o que a gente sente no coração, tudo é energia. Pergunto a vocês, o rancor é uma energia boa? A mágoa é uma energia boa? Guardar mágoa de uma pessoa é algo que faz bem? Faz sentido
a gente guardar lixo. Você fez a comida, juntou lixo no balde, aí em vez de jogar o lixo no lixo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse lixo e guardar dentro do guarda-roupa. Eu não vou jogar o lixo fora, eu vou guardar o lixo dentro do guarda-roupa. A pessoa que faz isso, ela tem saúde mental? Faz sentido guardar lixo dentro do guarda-roupa? A menos que você queira se deparar com um ratão lá dentro do seu vestido. Não é? Porque o ratinho vai lá buscar comida. Né? Ele vai buscar comida onde? No lixo. Aí a gente tem que parar para pensar. Faz sentido a gente guardar lixo espiritual dentro do coração? O que é o rancor? O que é o rancor? Rancor não é lixo espiritual? É energia de baixíssima vibração, um verdadeiro lixo invisível. E se eu tomo a decisão de guardar o lixo espiritual dentro do coração, o que vai acontecer? Vai dar bom ou vai dar ruim? O que vocês acham? Se eu guardar lixo espiritual dentro do coração, boa coisa não vai dar. Aí vem a pergunta, a pessoa que guarda lixo dentro do coração tem saúde mental? Olha só, faz sentido. É loucura. Gente, guardar rancor dentro do coração é loucura. Loucura. Lixo. A gente deve jogar no lixo. Lixo, a gente joga no lixo. Ah, mas o que aquela pessoa me fez machucou. Aquela pessoa me fez o mal, machucou. Claro. Mas é verdade. É verdade. Não é? Machuca. Ninguém está dizendo que o que a pessoa recebe de mal não tem dor. Mas se vocês lembrarem da nossa dinâmica, se a gente lembrar da nossa dinâmica, a maioria de nós, ao olhar dentro da caixa, viu uma pessoa com qualidade. Certo? A maioria de nós vimos pessoas que têm qualidade. Mas poucas pessoas conseguiram ver os próprios defeitos. O que isso mostra? A dinâmica foi muito interessante para mostrar que nós temos uma enorme capacidade de ver as nossas próprias qualidades. Mas a gente não enxerga os nossos próprios defeitos. Temos muita dificuldade de enxergar isso. E nós também temos uma enorme facilidade de ver o defeito das outras pessoas. E a gente tem dificuldade de ver a qualidade das outras pessoas também. Existe um ditado que diz o seguinte: se você quer conhecer seus próprios defeitos, pergunte para o seu inimigo. Porque o seu inimigo conhece todos os seus defeitos. Porque você mesmo não conhece. Seus amigos, as pessoas que te amam, elas vão ter dificuldade de dizer seus próprios defeitos. Mas os nossos inimigos vão apontar os nossos defeitos com franqueza. Então, é natural que se nós somos imperfeitos, se nós temos qualidades e se nós temos defeitos, é natural que a gente erre. E quando a gente erra, a gente pode fazer mal a alguém. Muitas vezes, nós fazemos mal sem querer, pela nossa própria atitude.
porque nós somos imperfeitos ainda. Então, a gente pode errar. Podemos errar? Podemos. E aí, quando eu entendo isso, que eu tenho defeitos também, que eu posso machucar as pessoas, eu passo a entender também que as pessoas podem me machucar. E se as pessoas podem me machucar, e eu posso machucar as pessoas, então o ideal é que a gente aprenda a perdoar. Existe uma parábola que foi ensinada por Jesus, que é mais ou menos o seguinte. Havia um reino distante, e esse rei mandou cobrar as dívidas de todos aqueles que deviam dinheiro para ele. E um dos devedores do rei, uma das pessoas que deviam ao rei, devia muito dinheiro. E chegaram soldados do rei para pedir para aquele senhor, pague a sua dívida ao rei agora, porque o rei mandou cobrar a dívida. E aquele homem que devia muito dinheiro para o rei, ele se ajoelhou e falou: por favor, me perdoe, leve ao rei o meu pedido para ele me perdoar, porque eu não tenho como pagar a dívida. Eu não tenho. Eu devo muito dinheiro ao rei, mas eu não tenho como pagar a dívida. E o rei ficou tão sensibilizado com aquele pedido que ele perdoou a dívida daquele homem que era muito grande. E aquele homem que devia tanto dinheiro ao rei saiu feliz e contente da audiência que ele teve com o rei, porque ele teve a dívida dele perdoada. E aí ele começou a andar pela estrada. E quando esse homem que foi perdoado estava andando na estrada e encontrou um outro homem, esse outro homem devia R$10 para aquele homem que acabou de ser perdoado. Então, o homem que foi perdoado encontrou um outro homem que devia R$10 para aquele que foi perdoado. E aquele que foi perdoado falou assim: pague a sua dívida para mim agora. E aquele outro homem que devia dinheiro ao ex-devedor se ajoelhou e falou: eu não tenho como pagar. Você pode perdoar a minha dívida. E aquele homem que foi perdoado pegou o pescoço dele e esganou e falou: não tem negócio de perdão, não. Eu quero é que você me pague. Eu quero justiça. E esganou o pobre coitado até ele pagar os R$10 que ele devia a ele. E foi embora contente, porque ele foi perdoado, no mesmo dia ele foi perdoado pelo rei e esganou o pescoço do outro que devia R$10 para ele. Porém, o rei, que era muito sábio, ficou sabendo do que aconteceu. O rei falou: o quê? Eu perdoei aquele homem um dinheirão e ele foi incapaz de perdoar R$10 de dívida? Chama ele aqui. Mandou os soldados lá buscar ele. Chama esse homem aqui. Falou: ou você lembra que eu tinha perdoado a sua dívida? Esquece. Tirei o perdão. Tu vai me pagar tudo agora. Mas perdão, piedade, que piedade? Você não teve piedade para o outro que te devia? Como é que você tem a cara de pau de me pedir piedade se você foi impiedoso com aqueles que te deviam também? Bota ele na jaula. Vai ficar preso até ele pagar o último centavo. Essa parábola foi ensinada por Jesus, tá? A lei de Deus é perfeita. Tudo que a gente recebe é aquilo que nós atraímos para nós mesmos. Todas as experiências que a vida nos apresenta, somos nós que atraímos para nós mesmos, para a gente poder aprender e evoluir. Vocês lembram qual é o sentido da vida? Vocês lembram da aula passada? Qual é o sentido da vida? Por que nós estamos aqui? Para aprender.
e aprender principalmente a amar. Nós temos que aprender a amar de forma incondicional. Puxa vida, é difícil. É difícil. É o caminho que leva ao alto da montanha, é difícil, mas para descer é fácil. Por isso que Jesus falou da porta estreita e da porta larga. A porta estreita é a porta que nos leva ao quê? Ao caminho que leva a Deus. Quer ser feliz? Aproxime-se de Deus. Então, o perdão é uma lição que nós temos que aprender. Nós precisamos aprender a perdoar. É fácil. Para algumas pessoas é mais fácil, para outras pessoas é muito mais difícil. Porém, existem técnicas. Uma técnica que a gente pode tentar usar é orar pela pessoa que nos prejudicou ou que quer nos prejudicar. Orar para ela, mas não orar para ela fazer o que eu quero. Não. Orar para ela, para que ela tenha luz, para que ela tenha sabedoria, para que ela possa aprender as experiências da vida. Que a vida quer que a gente se aproxime de Deus. E quando eu oro por aquela pessoa que me fez mal, no início, a primeira oração que a gente vai fazer é uma oração desse tamanho assim, ela tem 1 centímetro. Na segunda oração que eu fizer em favor daquela pessoa, já vai ser um pouco maior, ela vai ter 2 centímetros. A outra oração, 3 centímetros, já vai aumentando, fica um pouquinho mais forte. É que nem treinamento. A gente não tem que treinar na academia para fazer os exercícios? O que é a vida? A vida é uma academia, onde a gente está aqui para quê? Para ganhar musculatura espiritual. Nós estamos aqui para fortalecer o espírito, principalmente. Esse é o nosso papel. Porque daqui a gente não vai levar nada a não ser aquilo que a gente aprendeu. E um dos aprendizados mais importantes para a gente é aprender a perdoar. Então, vamos tentar sempre fazer uma oração em favor das pessoas que nos perseguem, das pessoas que nos caluniam. Às vezes, o silêncio já é um perdão. Simplesmente você ficar calado. Quando você escuta uma fofoca, você já está fazendo, já é uma espécie de perdão. E quando você faz a oração em favor daquela pessoa, já é um grande avanço. Então eu vou convidar vocês para a gente, nesse momento, mentalizar a pessoa de quem eu ainda guardo rancor. Cada um vai ver a pessoa que eu ainda não consegui perdoar. E vamos nos levantar e vamos fazer uma oração sincera em favor daquela pessoa, para que ela possa ser ajudada a ver os próprios defeitos dela. Porque nós também temos dificuldade de ver nossos próprios defeitos. Você percebeu que você tem defeitos. Isso já é um grande avanço. Porque enquanto eu não enxergar os meus próprios defeitos, enquanto eu achar que eu sou perfeito, vem a seguinte pergunta: por que melhorar se eu sou perfeito? Se eu não tenho defeito, o que eu tenho para aprender? Então, o primeiro ponto é aprender que nós temos defeitos. E a pessoa que nos fere nos faz perceber o nosso primeiro defeito, que é a nossa incapacidade de perdoar. Então, pensando nos nossos adversários, vamos fazer uma oração por eles?
Uma oração em favor dele, sem querer nada em troca. Sem querer absolutamente nada em troca. Tá bom? Então, Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou a receita da felicidade, que é o Evangelho. Mas nós somos muito resistentes em aprender o Evangelho. Porém, a gente tenta de novo. E nesse espírito, da lição do perdão, pedimos que o Senhor guie todos aqueles que pisaram no nosso calo, que oriente a cabecinha deles, dessas pessoas, para que elas tenham luz, sabedoria e evoluam. E fazemos isso, meu bom mestre, Jesus, com a oração que o Senhor nos deixou dedicado a essas pessoas que nos prejudicaram. Pai nosso, que estais no espaço, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Viva Deus, viva Jesus!